Meus irmãos, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que especial seguirmos mais esta quinta-feira, tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com você. Que bom estarmos juntos. Que Deus possa falar mais uma vez ao nosso coração e que a palavra de Deus possa trazer mais uma vez alinhamento, edificação para toda a nossa trajetória. Você diz amém? Obrigado, Bispo Alex, pela bênção de seguir nessa jornada, caminhando com a cabana. Para mim é uma alegria, um privilégio muito grande e poder desfrutar da bênção de estarmos juntos. Mas esta quinta para mim é um presente, é uma dádiva. A você que está também conectado pela transmissão, que Deus te abençoe de um modo muito especial e onde você estiver, e que mais uma vez a palavra de Deus possa alcançar o nosso coração. Quantos estão hoje que estiveram nas últimas 2 quintas-feiras? Faz assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Desejo que toda essa jornada também esteja sendo muito edificante para você. Na primeira quinta-feira dessa sequência de quintas, nós falamos sobre o fruto do Espírito. Na quinta-feira do mês passado, nós falamos sobre a parábola dos talentos, como nós temos administrado aquilo que Deus tem nos confiado. E na quinta-feira de hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o modelo de liderança de Jesus. A forma como Jesus liderava e como isso também nos desafia a desenvolvermos uma melhor liderança em nossa vida. Tanto liderança comunitária, talvez no ministério onde você serve, na empresa onde você trabalha, na casa que você é pai, mãe, como também liderança dentro da esfera pessoal, na vida como um todo. Eu gostaria de ler com você um texto para a gente seguir na jornada da mensagem desta noite, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 3. Eu gostaria de deixar a você a leitura a partir desse texto no capítulo 3 e no versículo 13. Marcos, capítulo 3, versículo 13. Lembrar a você, na saída, se você desejar, você terá à sua disposição na livraria da igreja os livros que eu tenho a alegria de ser o autor deles. São 4 títulos. Deixa eu passar rapidamente apenas para lembrar a você os títulos deles. A primeira obra é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos, que é uma ferramenta que vai te servir muito para o seu tempo de leitura e estudo da Bíblia. É uma obra que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então, aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem um desejo de conhecer mais sobre aquela passagem. Está lendo, por exemplo, sobre Paulo. Você vê que na letra P, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Então, para o seu conhecimento bíblico, seu tempo de estudo, leitura, essa aqui é uma ferramenta que vai te abençoar bastante. Junto dela, você terá também o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que há uma grandeza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta de um material que nos ajude a entender e compreender um pouco melhor detalhes de cada uma daquelas parábolas contadas por Jesus. Esse é o manual que vai te ajudar a entender todas essas 42 parábolas, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos contidos em cada uma daquelas parábolas. Então, quem sabe para você seguir como que é uma jornada devocional, lendo e estudando uma parábola por dia, mas essa também é uma ferramenta que vai te servir demais. O penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse é um material que ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Ele está dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas e ele trabalha aquelas questões que talvez são consideradas um pouco mais as questões polêmicas para a interpretação. Muitas questões, por exemplo, envolvendo escatologia bíblica. As pessoas possuem muitas dúvidas sobre a volta de Cristo, grande tribulação, governo do anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, nós reconheceremos ou não as pessoas no céu?
Muitas questões do Antigo Testamento, muita gente ainda se pergunta, o dilúvio ele foi local ou ele foi universal? Porque a Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou todas essas espécies que viviam apenas em outros continentes? As pessoas, elas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos Reis diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que foi com uma idade diferente. Um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, no outro fala que foram 2. Um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, no outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que as pessoas perguntam, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Então essa é uma leitura que vai te ajudar muito na sua compreensão de passagens mais difíceis para a interpretação bíblica. E o último livro, essa é a minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do nosso país. E ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração. Sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Seja pela tentativa de tentar fugir de enfrentar isso hoje, ou pela ilusão de pensarmos que amanhã será muito mais fácil. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos e ideais que já éramos para ter concluído há muito tempo. Não concluímos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo, você caminha com o sentimento de que o tempo está passando e você não está conseguindo fazer tudo que era para estar sendo feito. Como mudar isso e aprender a gerir melhor o tempo e reorganizar melhor a rotina? Questões como perfeccionismo, há pessoas que sofrem com a realidade do perfeccionismo. Elas pensam que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu. Por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente a gente consegue fazer. Mas como que a gente muda isso e entende isso, trazendo isso para a prática? Questões como saúde emocional, as pessoas possuem potencial, habilidades, sabem como fazer, mas por causa das suas emoções, a sua vida está parada. Seja por causa de medos, traumas complexos, situações relacionadas a perdão, problemas que travam a vida da gente na vida emocional, e parece que muitas coisas em outras áreas da vida começam a desacelerar também. Então, esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos, para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que vai te servir muito na sua gestão da sua vida pessoal. É um livro que, se você não estiver lendo nenhum outro livro agora, é uma boa leitura para você iniciá-la já a partir de hoje mesmo. Lidere a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar, e o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. É uma obra que vai te servir demais. Eles vão estar à sua disposição na livraria, você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4. O valor deles, 1 é 50, 2 são 80, levando os 4, é como se você tivesse ganhado 1, os 4 ficam 150. Você pode adquirir pelo cartão, parcelar sem juros, ou ainda por débito ou Pix, passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Marcos capítulo de número 3, Marcos 3, eu gostaria de ler com você a partir do versículo 13. Marcos 3, a partir do versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: subindo ao monte, ele chamou para si quem ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar enfermos e expulsar demônios. O nome deles são Simão, a quem colocou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais colocou o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o
traiu. E se você leu comigo, diga amém. Repita comigo: liderança. Deixa eu dizer uma coisa a você esta noite, guarde isso. É impossível nós vivermos sem liderarmos ou sem sermos liderados, ok? Liderança é como que uma espinha dorsal da vida. Ela dá equilíbrio a tudo. E quando a gente trabalha um assunto como liderança, às vezes a primeira impressão que as pessoas têm é que nós estamos falando de algo que é particularidade apenas de alguns, ok? Talvez alguém que me ouve essa noite fale assim: Mateus, quando eu ouço a palavra liderança, eu tenho o sentimento de que em nada a minha vida se encaixa na temática de liderança. Porque onde eu trabalho, eu não desenvolvo ali nenhuma função de liderança. Aonde eu faço parte de uma igreja também não. Então, não existe nada na minha vida que quando eu olho para o que eu estou fazendo, eu enxergo que eu tenho ali uma função de liderança. Se talvez você não desenvolve liderança na área eclesiástica em uma igreja, ou na área corporativa em uma empresa, por certo você é pai e mãe, e na prática você desenvolve liderança familiar dentro da esfera do seu lar, na sua casa e principalmente sobre os seus filhos. Mas talvez alguém que me ouve esta noite diz assim: Mateus, nem ainda eu me casei. Então nem na esfera familiar eu desenvolvo alguma função de liderança. Se você não desenvolve liderança na igreja, na empresa ou em casa, existe uma área da liderança que inevitavelmente você vai precisar conhecer sobre ela e desenvolvê-la, que é uma área chamada autoliderança. Você pode repetir isso comigo? Diga: autoliderança. Guarde uma coisa com você. A engrenagem central da autoliderança é uma coisa chamada autodisciplina. Tem uma frase que ela é central aqui para esse entendimento. Todas as vezes que alguém falhar em sua disciplina pessoal, ela precisará receber disciplina por parte de alguém, ok? Todas as vezes que alguém falhar em sua disciplina pessoal, ela precisará receber disciplina por parte de alguém. Quem aqui dirige, tem carro, faz assim com a sua mão, ok? Já tomou multa de trânsito alguma vez? Radar era 50, você passou a 70. Já aconteceu isso com você? Alguns dias depois, chegou o que na sua casa ou no aplicativo do Detran do seu carro? Um informativo que você tinha sido multado, ok? Sabe por que você recebeu aquela multa? Porque você falhou em sua disciplina pessoal. Todas as vezes que nós falharmos em nossa disciplina pessoal, nós precisaremos receber disciplina por parte de alguém. Porque o propósito da disciplina não é expor, o propósito da disciplina é moralizar. O propósito da disciplina é zelar por aquilo que é correto, é zelar por aquilo que é certo. A disciplina, se ela for negligenciada, ela causa uma desordem em todas as áreas da vida, ok? Se nós falharmos, por exemplo, na autodisciplina do cuidado com a nossa saúde, a gente adoece. Se um pai falha, por exemplo, na disciplina da educação com seus filhos, ele cria filhos desordenados. Há uma frase, um ditado que eu acho ele maravilhoso, que diz o seguinte: não há rios sem margens. Você pode repetir isso comigo? Diga: não há rios sem margens. Porque as margens são os limites, ok? Se não existisse margem, se não existisse limite, o rio não corria. Então não há rio sem margem. Não existe crescimento sem limites. Não existe desenvolvimento sem limites. A vida funciona quando há limites. A vida funciona quando há disciplina. E todas as vezes que nós falharmos em nossa disciplina pessoal, nós estamos expondo a nossa vida a um risco, a uma desordem, que isso vai atrapalhar o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento em todas as áreas da vida. O que eu preciso que você assimile diante disso é que liderança, seja na esfera da forma como você lidera uma empresa, uma igreja, uma casa, uma família, ou na esfera que você lidera a sua vida pessoal, é uma espinha dorsal da vida. Porque é impossível nós vivermos sem liderarmos ou sem sermos
liderados. Quando a gente trabalha a temática da liderança, existe um modelo que ele é um modelo central para todos os tempos do modo como nós devemos liderar, que é o modelo que Cristo nos deixou. A forma como Jesus liderava, tanto a sua vida pessoal, como as suas emoções pessoais, como também a forma como ele liderava as outras pessoas, é um modelo de gestão para a gente, para todas as áreas da vida. E o desejo do meu coração é que nesses próximos minutos, esses pontos a serem compartilhados sobre o modelo de liderança de Jesus, possam literalmente acessar o nosso coração de uma forma tão profunda e tão transformadora, que em todas essas áreas, se Cristo nos deixou um modelo de liderança, que a gente possa repensar a forma como temos liderado pessoas na empresa, na igreja, na família, e também a forma como nós temos liderado a nossa própria vida, para que a gente possa se tornar um líder cada vez mais parecido como Jesus. Antes de pontuar alguns princípios sobre o modelo de liderança de Jesus, deixa eu apresentar para você duas frases que eu penso que elas serão muito coerentes para aplicar em várias áreas da sua vida sobre liderança. Elas são de dois pastores norte-americanos que, por anos, na verdade, por décadas, dedicaram a sua vida. Um deles ainda pastoreia, mas por décadas dedicaram a sua vida ao ministério pastoral, à liderança de pessoas, ao treinamento de pessoas. E eu penso que serão muito válidas também para você. A primeira delas é do pastor Craig Groeschel, que pastoreia na Life Church em Oklahoma. Ele tem uma frase muito curiosa que passa por 3 palavras. Repita comigo: caos, dor e incertezas. Craig Groeschel diz o seguinte: se você está liderando e você enfrenta uma situação de caos, de dor ou de incertezas, quase sempre a nossa primeira reação é tentar fugir, ok? É a gente parar e dizer o seguinte: ó, deve ter alguma coisa errada comigo. Outra pessoa fazendo isso não enfrentaria a dificuldade que eu estou enfrentando. Deve ser um problema em mim. Normalmente, quando a gente enfrenta a realidade de dor, de caos ou de incertezas, a nossa primeira tentativa é quase que uma autossabotagem. É se ausentar, é fugir, é negligenciar funções, é querer entregar responsabilidades. Mas Craig Groeschel diz uma coisa muito curiosa: se você está liderando alguma área, algum setor, e você enfrentou uma situação de caos, de dor ou de incertezas, não é para você fugir, mas é para você entender que é justamente para momentos como esses que líderes são necessários. Porque líderes são necessários não em momentos de mares calmos, líderes são necessários para momentos de mares bravios. Liderança é necessário não quando todo mundo sabe o que fazer, mas quando as pessoas não sabem qual direção seguir. Porque o líder enxerga antes, o líder vê com clareza, o líder tem equilíbrio na leitura que ele está construindo. Se eu estou dizendo a alguém esta noite esta palavra que está enfrentando um momento de caos, de dor ou de incertezas, e talvez você venha nos últimos dias, semanas e meses pensando em fugir, o Senhor está dizendo ao seu coração esta noite: não é para você fugir, mas é para você entender que Deus chamou, capacitou e habilitou você para fluir em momentos de caos, de dor e de incerteza. Deus vai usar a sua vida e você vai transmitir segurança aonde você está. Você vai transmitir paz aonde você está. Deus vai abençoar você com uma graça trazendo equilíbrio para que todos que estão à sua volta possam receber paz, alegria e segurança, porque você está cumprindo bem a sua função. Você pode dizer graças a Deus por isso? Segunda frase é de um outro pastor também norte-americano, o nome dele é Bill Hybels. Bill Hybels pastoreou por muitos anos uma igreja chamada Willow Creek, em Chicago, que foi uma igreja referência para muitas pessoas durante muitas décadas. E Bill Hybels diz uma coisa muito curiosa, guarde isso. Quando você está liderando alguma coisa, quando você está fazendo e desenvolvendo alguma função, o seu trabalho não pode se concentrar apenas naquilo que você está fazendo agora, ok? Você precisa liderar hoje, mas já enxergando amanhã. Você precisa liderar hoje, mas treinando e preparando pessoas para elas fazerem amanhã o que você está fazendo agora, ok? Imagina que você, por exemplo, é líder de uma área de um ministério da igreja.
ou que você é então gerente de um setor da empresa que você trabalha. Você precisa exercer bem a sua função hoje, mas já preparando pessoas para elas fazerem amanhã o que você está fazendo agora. Os judeus, eles têm uma frase, um ditado que é maravilhoso, que diz o seguinte: quem colhe tâmaras, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Hoje, com a engenharia das sementes, tudo aquilo que é utilizado na arte da agricultura, na tecnologia da agricultura, mudou-se o tempo que uma tamareira começa a produzir. Hoje ela começa a produzir com até 20 anos. Antigamente eram 90 anos. Quantos anos? 90. De modo que quando você comia uma tâmara, você sabia que muito provavelmente quem havia plantado aquela tamareira não estava mais vivo. Mas você estava comendo aquela tâmara porque antes de você nascer, alguém havia pensado em você e na sua geração. Quem planta uma tamareira não colhe tâmaras daquela tamareira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa começar algo que os seus olhos não verão pronto. Você precisa acreditar em um sonho que talvez não será para você, vai alcançar os seus filhos. Você precisa começar um projeto que talvez o resultado dele não será nos seus dias, mas que lá na frente alguém dirá: nós estamos caminhando em um caminho muito mais pavimentado. Nós estamos desfrutando de uma realidade muito melhor, porque lá atrás alguém teve coragem de plantar uma tamareira. Levante suas mãos aos céus. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida nesse momento. Deus te ungirá com graça, com sabedoria, com estratégia, com criatividade. Deus te dará a bênção de entender os tempos e as estações. E Deus te dará sabedoria para você multiplicar, produzir, criar, empreender. E você começará algo que talvez você não verá isso pronto, mas a próxima geração e a sua descendência desfrutará da bênção de um homem e de uma mulher que foram visionários em enxergar o futuro e plantaram uma tamareira que irá produzir para as próximas estações para a glória de Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Você precisa começar algo, você precisa acreditar em um sonho. Você precisa envisionar, projetar. Deixa eu lembrar uma coisa para você. A visão não tem a ver com os olhos, a visão tem a ver com a mente. Você pode repetir isso comigo? Diga: a visão não tem a ver com os olhos. A visão tem a ver com a mente. Tudo muda quando a sua mente muda. Tudo muda quando a sua mente. Tem uma história que eu acho ela maravilhosa. Antes de eu contá-la, deixa eu apresentar um princípio aqui para você. Talvez eu já até contei essa história uma vez anterior que eu tenha vindo aqui acabando, mas vale a pena você ouvi-la novamente. Mas deixa eu só apresentar um princípio bíblico antes de compartilhá-la para você. A palavra de Deus diz que a gente não tem que viver por vista. A gente tem que viver por fé. A gente não tem que viver por vista, tem que viver por fé. A visão não é nos olhos, a visão é aonde? Na mente. Quem aqui já acordou apavorado com um pesadelo, faz assim? Aquilo pareceu ser real para você, sim ou não? Seus olhos estavam abertos ou fechados? Como que seus olhos fechados aquilo pareceu ser tão real? Os seus olhos, eles só capturam o cenário, ok? A visão mesmo, ela acontece na mente. A cena criada, ela é processada na mente. Os olhos apenas capturam o cenário. É por isso que a palavra de Deus diz que a gente não tem que viver por vista, mas nós temos que viver por fé. E o que é fé? Fé é justamente o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Aquilo que eu vejo, eu não preciso ter fé. Fé eu preciso para aquilo que eu ainda não vejo. Não vejo com os olhos, mas já vi com a mente. Tem uma história maravilhosa do Walt Disney sobre empreendedorismo que exemplifica muito isso. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ido à Flórida, ao Magic Kingdom, o parque principal da Disney. Tem uma história muito curiosa ali envolvendo o Walt Disney. Porque o Walt Disney, ele não era da Flórida, ok? O Walt Disney, ele é da região de Chicago. E o Walt Disney, ele começa a sua questão de empreendedorismo na Califórnia. O principal parque da Disney fica em Los Angeles, é o parque de Anaheim. Ele tinha 2 filhas. E essa questão de parque começa como uma questão de lazer familiar, e não de empreendedorismo e meio de ganhar dinheiro. Só que ele, algum tempo depois, ele percebeu que a logística de onde ele estava ruim.
Califórnia fica muito distante do restante do mundo. Você ir, por exemplo, para Nova York, são quase 6 horas de voo para você sair da costa do Oceano Índico e ir para a costa do Oceano Atlântico. Então, quem vinha da América do Sul, quem ia da Europa, quem ia da África, estava muito distante. E ele precisou construir um parque mais próximo do restante da parte mais acessível do mundo. Então, ele precisou construir algo do lado de cá do mundo e não daquela costa onde estava a Califórnia. E ele começou a procurar vários locais, vários estados, até que disseram para ele, tem uma cidade que a gente encontrou que ela se encaixa muito bem naquilo que você está buscando. É uma cidade chamada Orlando. Ela fica no centro da Flórida. Um local de clima tropical, um local que não tinha tanto frio como outras partes dos Estados Unidos em algumas épocas do ano. Então, o turismo de um parque aberto seria muito mais vantajoso. Um local de uma taxa de tributação e imposto muito menor, como a Flórida é até hoje, comparada com outros estados norte-americanos. Só tinha um problema, o local era maravilhoso, a configuração tributária do estado também, a parte onde ficava nos Estados Unidos também, mas o local era um pântano. E alguém disse para ele assim, tudo perfeito, só que sobre um pântano não dá para construir um parque como você quer. Aí, diante disso, o Walt Disney disse uma das frases mais emblemáticas da sua vida. Ele disse, se está tudo perfeito e o problema é só ser um pântano, nós vamos construir lá. Mas disseram para ele, isso é impossível. E ele falou assim, eu gosto do impossível, porque lá a concorrência sempre será menor. Se você insistir em tentar fazer o que todo mundo está fazendo, você vai ter muita concorrência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ângulo diferente para se enxergar dessa situação. Tem uma ideia que talvez ninguém ainda teve, que Deus pode dar a você. Tem uma capacidade de criar talvez aquilo que ninguém ainda conseguiu existir. O Senhor está te convidando a começar a enxergar aquilo que hoje pode ser ainda invisível para os olhos, mas na sua mente isso vai começar a se tornar claro. Só que há uma coisa que às vezes poucas pessoas sabem. O Walt Disney não viu o principal parque da Disney pronto. Sabia disso? O Walt Disney não viu o Magic Kingdom pronto. Ele morreu anos antes do Magic Kingdom ser inaugurado. No dia da inauguração, o Roy Disney, irmão de Walt Disney, está do lado das pessoas que estão inaugurando o parque e estão cortando a faixa, todo aquele processo cerimonial. Alguém olha para o Roy Disney e fala assim, que pena, né? Que pena que o Walt Disney não viu isso daqui. O irmão de Walt Disney olha e fala assim, viu sim. Ele foi o primeiro que viu. Se nós estamos conseguindo ver isso daqui hoje, porque foi ele quem conseguiu ver isso daqui primeiro. Você precisa enxergar algo que talvez você não verá pronto com os olhos, mas já viu com a mente. Você precisa começar algo que a sua mente já entendeu. Isso pode mudar a história dessa cidade. Isso pode mudar a história desse estado. Isso pode mudar a história da sua família. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai te ajudar a empreender e a criar e a prosperar em áreas múltiplas da história da sua vida. Porque Deus te dará a graça de enxergar aquilo que talvez ainda ninguém viu. E a sua descendência será abençoada por causa de um homem e de uma mulher que teve coragem para enxergar coisas novas. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim, Senhor, dá-me ousadia. Ajuda-me, Senhor. Quebra as cadeias da minha mente e da minha visão que podem estar me impedindo de enxergar aquilo que eu ainda não vi. Diga, ó Deus, unja a minha vida e ajuda-me a viver coisas extraordinárias para a glória do teu nome. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Você precisa viver o seu hoje enxergando o seu amanhã. Viver o seu hoje enxergando o seu amanhã. Viver o seu hoje enxergando o seu amanhã. Tem uma frase que eu amo ela, é a seguinte, ou a amo, que é a seguinte, sonhe grande, porque se acontecer só pode ter sido Deus. Você pode abençoar alguém perto de você e diga, sonhe grande. Se acontecer, você não vai ter dúvidas que foi Deus. Você precisa liderar para o futuro. Liderar para e liderar para o futuro passa por uma visão. Você pode repetir isso comigo? Diga, liderar para o futuro passa por uma visão.
6 pontos da liderança de Jesus que a gente precisa trazer para a vida da gente, ok? Primeiro ponto, anote isso. A liderança de Jesus ela é tão inspiradora porque Jesus liderava pelo exemplo. Você pode repetir comigo? Diga: Jesus liderava pelo exemplo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. As pessoas vão se esquecer do que elas te ouvirem falar, mas elas não vão se esquecer do que elas te veem fazendo. As pessoas vão esquecer do que elas te ouvirem falar, mas elas não vão se esquecer do que elas te veem fazendo. O mesmo Cristo que pregou o sermão da ovelha perdida, de um pastor que deixou 99 ovelhas que estavam salvas, para ir em busca de uma única ovelha que estava perdida, foi o mesmo Jesus que em Marcos 4 deixou uma multidão salva, atravessou o mar da Galileia, para ir resgatar uma única ovelha perdida, que foi o endemoniado de Gadara. Por quê? Porque Jesus conectava aquilo que ele ensinava, aquilo que ele falava, com aquilo que ele vivia. Ok? Deixa eu exemplificar isso aqui num exemplo prático para você. Você pode soltar as suas duas mãos aí? Pode? Se você está com Bíblia, caderno, coloque aí no colo, faz assim, por favor. Comece a fazer assim. Um pouco mais rápido. Até começar a aquecer. Começou a aquecer? Se começou a aquecer, faça um pouco mais rápido ainda, por favor. Está quente aí? Se já estiver quente, coloque, por favor, sua mão no seu pescoço assim, ó. Eu pedi para vocês colocarem as mãos aonde? Onde foi que a maioria de vocês colocaram as mãos? Sabe por que a grande maioria de vocês colocaram as mãos no rosto? Guardem isso. Porque você sempre irá fazer e reproduzir muito mais aquilo que eu faço do que aquilo que eu falo. Sempre. As pessoas também não irão prestar atenção no que elas te ouvirem falando. Elas vão absorver pouco. Só que elas não vão se esquecer do que elas te veem fazendo. Qualquer esfera da liderança que não for construída pelo exemplo, não terá resultados muito duradouros. Aquele clássico versículo sobre paternidade diz o quê? Ensina o menino o quê? Ensina o menino o quê? No caminho. Eu não sei você, mas por muito tempo eu ouvi as pessoas dizendo: ensina o menino o caminho. Você também ouviu muita gente dizer assim? Ensina o menino o caminho. Mas aquele texto diz o quê? Ensina o menino no. Há uma diferença muito grande de ensinar o caminho para ensinar no caminho. Você pode ensinar alguém o caminho daqui para Campinas sem estar presente. Ensinar no caminho te obriga a estar junto. Porque a Bíblia não está falando ali sobre ensinar o que é certo. A Bíblia está falando ali sobre ensinar fazendo certo. Porque o que de fato configura transformação é uma coisa chamada exemplo. Principalmente dentro da esfera de liderança familiar. Nossos filhos não reproduzirão aquilo que eles nos ouvirem falar. Nossos filhos reproduzirão aquilo que eles nos veem fazer. Você pode repetir isso comigo? Diga: meus filhos reproduzirão, diga, o que eles me veem fazer. Deixa eu fazer uma dinâmica com você aqui. Olha para cá. Tem uma nota aqui na minha mão. Sim ou não? Essa nota aqui é de quanto? De quanto? Sabe por que ela vale 20? Porque é o desenho que foi impresso nela. Se tivesse sido impresso nela o desenho de 50, ela valeria quanto? Se tivesse sido impresso nela o desenho de 2, ela valeria quanto? E se tivesse sido impresso o valor de 100? 100. Guarde isso. Os nossos filhos valerão os valores que nós estamos imprimindo neles agora. Os nossos filhos valerão os valores que nós estamos imprimindo neles agora. Se a gente acoberta erros, sejam eles quais forem, nós estamos definindo o valor que eles irão carregar com eles amanhã. Levante sua mão e diga assim: Senhor, ajuda-me. Eu quero criar filhos para a tua glória e não para a tua tristeza. Ajuda-me, ó Deus, a ser um pai e uma mãe que vai mostrar com um exemplo de vida o caminho do Senhor que os filhos irão trilhar
para uma vida para a tua glória. Seja em qual for a esfera da liderança, na igreja, no trabalho, em casa, se você quer construir uma liderança que seja eficiente e eficaz, você precisará fazê-la por meio do exemplo, porque o exemplo influencia. Segundo lugar, a liderança de Jesus ela é tão impactante, porque Jesus liderava levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer. Você pode repetir isso comigo? Diga: Jesus liderava ouvindo pessoas. Jesus liderava ouvindo pessoas. Você consegue imaginar Jesus chegando para os discípulos e fazendo a seguinte pergunta: o que as pessoas estão pensando da igreja da gente aí na cidade? Porque foi justamente isso que Jesus perguntou quando ele disse: quem dizem os homens que eu sou? O que ele estava dizendo era: qual é a opinião pública que aquilo que nós estamos fazendo está construindo? Deixa eu falar uma coisa para você: não ignore aquilo que as pessoas falam. Os norte-americanos, eles têm um termo que é muito curioso, que é o feedback, que é a ideia do retorno, ok? Não ignore aquilo que as pessoas retornam a você como opinião. A Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que habita o quê? A sabedoria. Nem tudo que você ouve, você vai praticar. Nem tudo que você ouve, a pessoa tem razão. Nem tudo que você ouve vai influenciar quem você vai se tornar. Mas não ignore aquilo que as pessoas falam. Porque na multidão dos conselhos, esteja atento. Porque em um desses conselhos vai habitar o quê? A sabedoria. Eu gosto muito daquela ideia que diz que todo problema é um problema de sabedoria. Você pode repetir comigo? Diga: todo problema é um problema de sabedoria. Do mesmo modo que só existe um pecado. Só existe quantos pecados? Mas Mateus, eu conheço milhares. Não, só existe um. Pecado é errar o alvo. O nome pecado significa errar o alvo. Porque pecado é desobedecer. Só existe um pecado, o pecado da desobediência. Ele pode ser aplicado à vida pessoal, ele pode ser aplicado à idolatria, ele pode ser aplicado à sexualidade, ele pode ser aplicado à mentira. Mas pecado é uma coisa só. Todas as vezes que eu desobedeço a Deus, seja em que área for da minha vida, eu estou errando o alvo. Do mesmo modo, só existe um problema. Todo problema é uma falta de sabedoria. Mateus, eu estou com um problema na minha vida financeira. Talvez tenha a ver com não ter sabido gerir recursos, ou não ter sabido multiplicar recursos, ou ter gastado mais do que ganhava. Mateus, eu estou com um problema na minha saúde. Há exceções, mas na grande maioria das vezes tem a ver com a falta do cuidado nosso com a saúde, que faz com que problemas sejam causados por nossa negligência. Eu estou com problemas no casamento. Na grande maioria das vezes tem a ver com problemas de não ter sabido ser um esposo melhor, uma esposa melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor, causa problemas em distanciamento dos filhos. Um filho que não foi melhor, uma filha que não foi melhor, causa problema em entristecimento do coração dos pais. Só há um problema que atinge as áreas da vida da gente. Todo problema é um problema de falta de sabedoria. Se nós soubermos como fazer e se nós praticarmos aquilo que sabemos, nós iremos diminuir a grande maioria dos problemas da vida da gente. Coloque sua mão no seu coração e diga assim: Senhor, ajuda-me a ter mais sabedoria, para que eu possa ter menos problemas. Você pode repetir isso comigo? Diga: ajuda-me a ter mais sabedoria, para que eu possa ter menos problemas. Aonde é que habita a sabedoria? Na multidão dos conselhos. Normalmente, pessoas que não gostam de ouvir os outros, são problemas que pessoas se tornam mais problemáticas. Já perceberam isso? É aquele velho ditado: se uma pessoa te chamar de cavalo, ignore. Se uma pessoa te chamar de cavalo, faça o quê? Se duas pessoas te chamarem de cavalo, fique atento. Se 3 pessoas te chamarem de cavalo, compre uma ferradura. Quando as pessoas estão insistindo com você a mesma coisa, você precisa melhorar isso. Isso aqui não é conduta de crente. Quando a esposa ou o esposo comunica com muita frequência: isso daqui não está bom. Fechar o ouvido para esses feedbacks pode ser algo muito perigoso.
A liderança de Jesus foi construindo ouvindo pessoas. Você pode repetir isso comigo? Diga: bons líderes precisam ser bons ouvintes. Deixa eu te mostrar um exemplo de um líder do Antigo Testamento, Naamã. Qual é o nome dele? Naamã foi um dos principais líderes do Antigo Testamento dentro do contexto de guerra, corporativo, civil. Ele era simplesmente general do exército da Síria. A Síria foi uma das principais potências de guerra do seu tempo. Só que a Bíblia diz que ele era um homem leproso. E na época não havia cura para a lepra. E aquilo diminuía o tempo de vida. A Bíblia diz que uma menina foi levada escrava para a casa de Naamã, de Israel. E quando ela foi levada para a casa de Naamã, ela viu que Naamã era leproso. Ela disse assim: ó, tem um homem de Deus lá em Samaria, o nome dele é Eliseu. Eu tenho certeza que se você for até lá, Deus vai curar você dessa sua lepra. Naamã foi. Quando chegou na porta da casa de Eliseu, o que ele pensou? Eliseu vai saber quem ele está recebendo. Ele vai ter pelo menos uma recepção diplomática. Ele está recebendo quase que uma figura de Estado. O Eliseu não quis nem olhar para a cara dele. O Eliseu chamou um dos seus servos e falou assim: ó, tem um homem na frente, o nome dele é Naamã. Ele está leproso, ele quer ser curado. Diga a ele que se ele quiser ser curado, tem um rio aí na frente, que é o rio Damasco, que é o rio Jordão. Ele tem que se banhar 7 vezes nessas águas. E se ele se banhar 7 vezes, ele sairá com a sua pele limpa, como se nunca houvesse tido lepra. Quando Naamã ouviu isso, parou e disse: que falta de consideração. Será que ele não sabe com quem que ele está lidando? Será que não existem rios e damascos mais limpos, mais puros? Ele está saindo indignado, meia volta. Ele está recolhendo tudo, está seguindo com a sua caravana de volta para a Síria. A Bíblia diz que um servo, olhou para ele e falou assim: meu senhor, com licença, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se ele tivesse te cobrado, você pagaria? Claro, é a minha saúde. Se ele tivesse te pedido algo difícil, você faria? Claro, é a minha vida. Naamã, o rio está na sua frente, não vai te custar nada. Eliseu havia mexido ali no grande problema de Naamã. Qual foi a única menina que viu que Naamã, a única pessoa que viu que Naamã estava leproso? Foi a menina que trabalhava dentro da sua casa. Porque aquela menina lidava não com o general, lidava com o indivíduo. Lidava não com o general, lidava com o Naamã. Sabe o que Eliseu está dizendo? Cuidado, o lugar mais fácil para a gente guardar uma lepra sempre será debaixo de uma patente. O que as pessoas vão pensar? Eu sou pastor. O que as pessoas vão pensar? Todo mundo me vê sempre com um olhar de tanto prestígio. O que as pessoas vão pensar se elas souberem que eu estou lidando com uma dificuldade nessa área? E talvez alguém que está enfrentando problemas, que está se isolando, em vez de buscar ajuda, em vez de buscar socorro. Guarde uma coisa: quem não tem coragem de pedir ajuda em um momento de tentação, praticamente é certo que precisará pedir socorro em um cenário de pecado. Quem não tem coragem de pedir ajuda em uma tentação, está se expondo ao cenário de um dia precisar pedir socorro em um cenário de pecado. Talvez alguém que eu estou falando esta noite, que você está sangrando aos poucos, leproso silenciosamente, em áreas da sua vida que precisam ser tratadas, limpas, corrigidas. E Deus levantou homens de Deus, mulheres de Deus, lideranças na igreja para cuidar, para aconselhar, para discipular. Não se isole, a cura de Deus para você. Busque ajuda, busque socorro, mas não conviva silenciosamente com uma lepra. Deus quer te ajudar a curar essa lepra. Existe saúde e restauração de Deus para a história da sua vida. Você está entendendo isso? Esse moço olhou para Naamã e disse: não vai te custar nada, é só se você se banhar. E Naamã foi e banhou-se a primeira vez, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na 7ª vez a Bíblia diz que quando ele se levantou, a sua pele estava limpa como a pele de um menino. Naamã foi curado, sim ou não? Sabe por quê? Porque em primeiro lugar, ele teve coragem de ouvir uma serva. E em segundo lugar, ele teve coragem de ouvir um servo. Qual que é o nome dessa serva? Não sei. E o nome desse servo? Também não sei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes Deus vai usar para trazer as grandes soluções, os grandes conselhos, as grandes orientações, as grandes ideias e as grandes saídas para problemas da vida. Gente de uma posição hierárquica muito menor do que a nossa.
gente que a gente não sabe muito sobre eles, gente que talvez a gente nunca conseguiu ter um tempo de atenção com eles, mas gente que será usado por Deus para trazer um direcionamento que será extremamente útil para o momento que a gente vai estar vivendo. E se nós fecharmos as portas de comunicação para essas pessoas saberem que elas serão ouvidas, nós poderemos estar fechando as grandes portas para grandes livramentos e vitórias de Deus sobre a nossa vida. Mantenha a comunicação aberta e em algum momento Deus usará esse caminho por meio de pessoas para trazer até você grandes livramentos dele para a tua história. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Todo bom líder precisará ser um bom ouvinte. Você pode repetir isso comigo? Diga: todo bom líder precisará ser um bom ouvinte. Terceiro lugar, a liderança de Jesus foi tão impactante porque Jesus liderava para desenvolver pessoas. Jesus liderava para desenvolver pessoas. Guarde isso com você. Pessoas não vêm prontas. Pessoas vão precisar ser preparadas. Pessoas não vêm prontas. Pessoas vão precisar ser treinadas. E posso falar uma coisa para você? Elas vão te dar trabalho. Você vai ter que falar com elas 2, 3, 4, 5 vezes até que elas aprendam. Porque pessoas não vêm prontas. Imagine uma coisa. Imagine que eu chego amanhã, 6 horas da manhã. Que horas? Na porta da sua casa, eu deixo lá um tronco de árvore assim, de 8 metros de comprimento atravessado, na saída assim, da sua casa, do seu prédio ou do seu condomínio. 6 horas da manhã, atravessado assim na saída. Quem aqui não saberá o que fazer com esse tronco de árvore? Faz assim. Quem aqui vai ficar com raiva de mim? Faz assim. Mas e se eu passasse amanhã no mesmo horário, deixasse o mesmo tronco de árvore na porta da casa de um marceneiro? Ele ia ficar bravo comigo? Ele ia saber o que fazer com esse tronco de árvore? Esse tronco de árvore ia virar o quê? Uma mesa, um conjunto de cadeiras, talvez uma escultura de um grande valor. O problema estava no tronco de árvore? O problema estava nas mãos que ele parou. Tem gente que não vai crescer e desenvolver, não porque o problema talvez estava na pessoa, mas porque talvez ela parou nas mãos erradas. Se Jesus chegasse para mim e dissesse assim: Mateus, escolhe para mim os 12. Sabe quem que eu não ia escolher? Pedro. Eu ia olhar e falar assim: Senhor, o Pedro eu não quero trabalhando comigo não. Porque a pior coisa que tem é você trabalhar com gente que você não consegue administrá-la. Gente, você combina isso daqui com ela, ela faz totalmente o oposto. Horrível. Gente que não adianta você conversar nada com ele, sempre faz totalmente diferente do que era para fazer. Sabe uma mistura que nunca eu ia querer fazer no meu time? Pedro e Mateus. Pedro e Mateus, você lembra do antigo nome dele? Levi. Levi era o quê? Cobrador de impostos. Se tem uma classe que era odiada no mundo da época de Jesus, dos tempos antigos, eram os publicanos, cobradores de impostos. Porque o imperador não ia lá na Galileia cobrar imposto, não. Ele vendia jurisdição. Então, se uma jurisdição arrecadasse, por exemplo, 100 ciclos, ele vendia por 90. Alguém comprava por 100 ciclos, arrecadava os 100 ciclos. Os 10 ciclos de diferença ficava para quem? Para ele. Por causa disso que o Zaqueu era mal visto, por causa disso que o Levi era mal visto, porque a carga tributária era altíssima e tinha pessoas, uma pequena minoria que enriquecia de uma forma desumana e cruel, em cima da carga tributária que estava sobre todo o povo. Então, se há uma classe que era mal vista em Israel, no primeiro século da era cristã, eram os cobradores de impostos. Levi recebia impostos aonde? Cafarnaum. Onde é que Pedro pagava impostos? Cafarnaum. A quem que Pedro, com muita ira, pagou impostos a vida inteira? Levi. Quem foi que Jesus colocou para trabalhar junto no ministério? Você quer ver que a treta não curou? Porque outros evangelistas escreveram sobre a tempestade. Quem foi o único que dedurou que o Pedro afundou e passou vergonha? O Mateus. Estava tudo bem. O João, que era fechamento com o Pedro, nem citou a situação. Oh, Jesus acalmou a tempestade, que maravilha. O Mateus falou assim: nada, não foi muito assim não. Tinha um cara lá dentro do barco, teimoso. Afundou, passou maior vergonha. Jesus teve que resgatar ele. Duvidou, disse que Jesus era um fantasma.
O Mateus escreve esse evangelho mais de 20 anos depois. Você vê que ainda tinha um negocinho ainda. Eu não ia fazer uma mistura dessa nunca. Dos 12 tem um cara que eu olharia e falaria o seguinte: Senhor, eu quero esse cara trabalhando comigo. Sabe quem? Judas. Era o único que tinha perfil técnico. E gestão precisa de pessoas que tenham perfil técnico. Era o único que entendia de administração, tanto que era o tesoureiro do grupo. Foi quem deu errado. Sabe quem deu certo no ministério de Jesus? Quem não veio pronto, porque pessoas não vêm prontas. Pessoas são troncos de árvores que Deus vai colocando no caminho da gente. Elas vão te dar trabalho. Você vai ter que falar com elas 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Talvez na quinta que elas vão entender e vão aprender. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não desista de quem Deus trouxe para perto de você, para você cuidar. Lidere para desenvolver pessoas. Elas não vêm prontas, mas se você não desistir delas, Deus usará a sua vida para prepará-las para a glória de Deus. Você pode celebrar a Ele por isso. A liderança de Jesus é tão impactante, porque Jesus liderou para desenvolver pessoas, porque elas não vêm prontas. Não vêm prontas. Pessoas vão dar trabalho para ser preparadas. É que você não lembra o trabalho que você deu a alguém quando você começou. Pessoas dão trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a você. Quem aqui queria ter feito parte do ministério de Jesus? Faz assim. Quem queria ter andado aqueles 3 anos e meio com ele? Quem queria ter tido Jesus como líder? Quem queria ter tido Jesus como pastor? Judas teve. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você pode ter o melhor pastor. Você pode estar na melhor igreja. Você pode fazer parte da melhor equipe. Se você não tiver um coração ensinável, se você não aceita ser confrontado, se você não aceita ser repreendido, se sempre é a sua verdade, se sempre é do seu jeito, se sempre é a sua opinião. É claro que respeitando sempre aquela regra de ouro, ok? Elogio a gente faz em público, correção em particular, porque o propósito não é expor, é melhorar. O propósito não é envergonhar, é trabalhar para se tornar melhor. Mas se você nunca aceita ser confrontado, repreendido, corrigido, você pode estar na melhor igreja, você pode ter o melhor pastor, você pode ter o melhor líder, não termina bem, porque liderança se faz com alguém disposto a aprender e alguém disposto a ensinar. Deus nos ajudará a termos a bênção de desenvolver pessoas para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Quarto lugar. A liderança de Jesus é tão transformadora, porque Jesus liderava respeitando o princípio da honra. Você pode repetir isso comigo? Diga: honra é um princípio. Você pode repetir isso comigo? Diga: honra é um princípio. Guarde essa frase. Honra não é o que eu celebro na presença. Honra é como eu me comporto na ausência. Honra não é o que eu celebro na presença. Honra é como eu me comporto na ausência. Na presença, Judas fez o quê? Beijou. E na ausência, traiu. Tem uma comunicação muito curiosa de Jesus com Judas, porque depois de 3 anos e meio andando juntos, Jesus olhou para os discípulos e falou assim, João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de meus amigos. Sabe o que Jesus estava dizendo? 3 anos andando juntos fez com que vocês chegassem a um nível de comunhão, de credibilidade, de confiança, que vocês não são apenas servos. Vocês se tornaram amigos. Porque o servo não conhece o coração do seu Senhor. O amigo conhece. O termo amigo no grego aqui é philos. Você pode repetir comigo? Diga philos. Philos no grego é um dos termos de maior alto nível de credibilidade e confiança. É da onde vinha a expressão, por exemplo, o amigo do noivo. Era um dos termos de maior nível de credibilidade e respeitabilidade. Já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de meus amigos. Só que Mateus 26, 50, a Bíblia diz que Judas traiu Jesus. Judas fez o quê? E quando Judas traiu Jesus e beijou a face do Senhor, você lembra o que ele disse a Judas? Amigo, a que viestes? Amigo, para que você veio? Amigo aqui no grego não é philos.
Amigo aqui no grego é hetairos, com H. Mateus, qual é a diferença de filos para hetairos? Filos é credibilidade, é confiança, é nobreza. Hetairos é cordialidade, educação, quase conveniência. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina você está andando na rua, com pressa, esbarra em alguém, a pessoa tinha um copo de café na mão, derrubou o copo de café no chão. Você fica constrangido, sim ou não? Você olha a pessoa e fala assim, meu amigo, me perdoe, sim ou não? Mas é seu amigo? Você conhece? Já viu antes? Por que você chamou de amigo? Isso aqui é educação, cordialidade. Isso aqui é hetairos. A linguagem que Jesus utilizou para Judas, depois que ele negou e traiu, é diferente da linguagem que ele utilizou para os discípulos, de serem amigos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para Judas? Judas, a sua deslealdade fez você cair de nível de confiança e relacionamento. A sua deslealdade fez você cair de nível de credibilidade. Só que deixa eu mostrar para você o oposto. De um discípulo que viveu honra como decisão. Viveu honra como? Porque honra não é o que eu celebro na presença. Honra é como eu me comporto na ausência. Qual foi o único discípulo que foi leal até o final? João. Qual foi o único discípulo que não abandonou Jesus em momento algum, mas foi o único discípulo que foi até a cruz? João. Aproximadamente 60 anos depois. Esse João agora é o último dos apóstolos que ainda estão vivos. Todos os outros já haviam morrido, a grande maioria deles pelo viés do martírio. O imperador da época era um imperador chamado Domiciano. E a tradição cristã ensina que Domiciano estabeleceu aquilo que foi chamado como culto ao imperador. Todo o império romano tinha que adorar ao imperador como se ele fosse um deus. Só que a igreja se opôs a isso e se posicionou contra isso, dizendo só há um que merece e é digno da nossa adoração, que é o Jesus Cristo a quem nós servimos. Como retaliação a isso, Domiciano pegou João e prendeu João na ilha de Patmos e lançou ele ali para morrer. É quando João diz que no dia do Senhor, que ali é uma expressão grega para o dia de domingo, era como os cristãos chamavam o domingo do primeiro século da era cristã. No dia do Senhor, ele diz, eu estava lançado na ilha de Patmos para morrer, porém, por trás de mim, eu vi um grande resplendor. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Ele estendeu sobre mim a sua mão, a sua destra, e ele disse, não temas, João, porque eu estive morto, mas hoje eu estou vivo. Eu sou o alfa e o ômega, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, e eu vim para te dizer, não temas, porque eu vou te revelar coisas extraordinárias, que aos homens não é comum saber. Sabe quem é que foi visitar João ali? O próprio Cristo. Na hora que, humanamente falando, Jesus mais precisou de um amigo, quem é que foi até o Calvário? João. Agora que João mais precisou de um amigo, quem é que foi até Patmos? Jesus. O único discípulo, o único, que viu Jesus depois da ascensão, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi André, não foi Mateus. O único discípulo que viu Jesus depois da ascensão foi o único discípulo que foi leal até o final. Posso dizer uma coisa para você? A honra não é para todos. A honra é uma recompensa. Deus disse a Samuel, eu honrarei a todos aqueles que me honram ou honrarem. Quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Você pode dizer isso comigo? Diga quem? Vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Pergunte a alguém que está perto de você, quem é que vai até o final? Não, pergunte de novo, quem é que vai até o final? O Senhor trouxe ao meu coração um entendimento, há um tempo atrás, poucas semanas atrás, sobre Gideão. Já percebeu que a história de Gideão, ela tem 3 níveis de pessoas? Repita comigo, 32 mil, diga 10 mil e 300. Qual que é o primeiro nível? Segundo nível? Terceiro? Os 300 foram os que venceram a guerra, sim ou não?
Já parou para pensar que esses 300 estavam com Gideão no início? O que eles tiveram que os outros não tiveram? Por que eles foram até o final e os outros não foram? Existiram 2 instrumentos de seleção que tiraram pessoas. Quantos instrumentos? Primeiro instrumento, a Bíblia diz que tinha 32 mil homens, e Gideão falou o seguinte, Deus mandou dizer que aqueles que estão com medo e covardes estão liberados e podem voltar. Eram 32 mil. Quantos? Voltaram quantos? 22 mil. Ficaram quantos? 10. Aí Deus chegou para Gideão e disse o seguinte, leve esse povo para beber água e observe o comportamento deles. Aqueles que se lançarem por inteiro às águas, descarte-os. Não será com esses que você vai vencer a guerra. Mas aqueles que se abaixarem, pegarem água com a mão e beberem água como um cão bebe, será com esses que você irá vencer a guerra. Qual que é a dinâmica de beber água como um cão bebe? É você literalmente pegar a água com um bocado, levantar e beber, ao invés de se lançar por inteiro. Ok? Só que um cão bebe água assim? Não. Um cão bebe água como? Se agachando e colocando o seu focinho dentro da água. Ok? Porque o formato do crânio de um cão é diferente do nosso. O nosso crânio ele é reto. Se a gente coloca para beber água sem nenhuma ajuda, de nenhum copo ou de nada, você precisa lançar o seu rosto por inteiro às águas. Um cão não. O formato do crânio do cão é assim. Então ele consegue colocar o focinho dele dentro da água para beber água e os seus olhos estão livres. Os seus olhos estão ao que está à frente. A única semelhança entre um cão bebendo água e alguém que se abaixa, pega água, levanta e bebe água como um cão bebe, é porque em ambos os casos, nos 2 cenários, a visão está livre acerca do que está à frente. O que Deus está dizendo é, eu estou em busca de gente que consegue beber a água do hoje sem perder a visão do amanhã. Eu estou em busca de gente que consegue enfrentar o momento que estamos agora, sem perder a visão de para onde estamos indo. Eu estou em busca de gente que não perde a visão por causa das circunstâncias que acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer, não perca a visão. Aconteça o que acontecer, não perca a nitidez do propósito. Aconteça o que acontecer, não perca a clareza do que você está fazendo e onde você vai chegar. Deus quer te ajudar a manter a sua visão clara acerca do que está à frente. Você pode glorificar a Ele por isso? Foram esses 2 instrumentos. Foram esses 2 instrumentos que fizeram 32 mil homens serem reduzidos a 300 homens. A pergunta é, quem é que vai até o final? Você pode repetir comigo? Diga quem é que vai até o final. Já percebeu que qualquer ambiente tem pessoas que param pelo caminho? Já percebeu? Qualquer faculdade, inscritos, quantos começaram o primeiro módulo? 70. Quantos terminaram? 30. Equipe de igreja, equipe de discipulado, de voluntariado, de assistência para trânsito. Já percebeu que tem gente que começa e não termina? Pergunta de novo, quem é que vai até o final? Não, pergunta para alguém perto de você, diga, você vai até o final? Quem vai até o final tem 2 características. Quantas características? Primeiro lugar, vai até o final quem não para por causa do que ouve. Vai até o final quem não para por causa do que? O primeiro instrumento que fez com que 22 mil homens saíssem do exército foi o que eles ouviram. Foi o que eles ouviram a seguinte frase, quem tiver com medo aí, covarde, está liberado, pode voltar. Sabe quem aqui permanece? Quem não para por causa do que ouve. Deixa eu falar uma coisa. Em todos os ambientes você sempre vai ouvir muita coisa. Na empresa você vai ouvir muita coisa. Na igreja você vai ouvir muita coisa. Em qualquer cenário da sociedade você vai ouvir muita coisa. Sabe quem é que vai até o final? Sabe quem é que não para? Sabe quem é que conclui? Quem não para por causa do que ouve. Segundo lugar, quem é que vai até o final? Quem não perde a visão por causa daquilo que acontece. Quem não perde a visão por causa daquilo que acontece. Eu estou crendo uma palavra de Deus sobre a sua vida nesse momento. Deus vai ungir os seus ouvidos e Deus vai ungir a sua mente e os seus olhos. Você não vai parar por causa do que alguém pode dizer. E você não vai perder a visão por causa de circunstâncias que podem acontecer. Deus vai te ajudar a ir até o final. Deus vai te dar resiliência para você suportar, para você chegar até o final. Nada vai te parar para a glória de Deus. Você pode louvar a Ele por isso.
Isso são conjuntos de honra que são construídos. Porque quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem vive honra como decisão. Diga, está habilitado para viver honra como recompensa. Quinto e penúltimo ponto do modelo de liderança de Jesus. A liderança de Jesus, ela é tão marcante. Eu preciso que você guarde isso. Porque Jesus entendia que um líder só alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna fisicamente dispensável. Deixa eu repetir isso aqui para você. Um líder só alcança o ápice da sua liderança quando ele se torna fisicamente dispensável. Sintetizando essa frase aqui, um líder completa a sua missão quando ele não faz mais falta. Um líder completa a sua missão quando ele não faz mais falta. Tem uma frase sobre paternidade que eu amo ela, ou a amo. Paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Você pode repetir isso comigo? Diga, paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Você pode dizer de novo, diga, paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Quando você olha e diz, cumpri minha missão, formei um homem, formei uma mulher, formei alguém que consegue construir a sua trajetória. Do mesmo modo na liderança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui desenvolve alguma função de responsabilidade de liderança em alguma coisa? Mateus, eu ajudo na empresa, eu ajudo aqui na igreja a organizar um time de pessoas, de equipe, de voluntariado, gente que ajuda no trânsito, gente que cuida do kids. Eu sirvo em alguma área e eu desenvolvo alguma função de liderança. Faz assim, ok? Mantenha ela levantada por 1 minuto, sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você com a sua mão levantada. A minha também está aqui, a gente está aqui. Estamos cansando junto. Mas olha aqui para mim. Se você não tiver presente, tem a mesma qualidade? Funciona do mesmo jeito. Um líder completa a sua missão quando ele se torna fisicamente dispensável. Pode abaixar a mão, por favor. Sabe quando foi que a igreja mais cresceu? Quando fisicamente Jesus não estava mais presente. Mas quando ele ascendeu ao Pai. Sabe quando foi que a igreja mais desenvolveu? Quando os discípulos não o viam mais, como no período de 3 anos e meio do seu ministério. Só que os princípios, a formação que ele construiu e lapidou no coração, na vida e na essência dos seus discípulos, permaneciam tão vivos e tão transformadores, que Jesus estava ali através deles. Dr. Miles Monroe tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Um líder na sua ausência. Pode repetir isso comigo? Diga, um líder na sua ausência. Diga, pode deixar saudades, mas não pode fazer falta. Você pode repetir comigo? Diga, um líder na sua ausência pode deixar saudades, mas não pode fazer falta. A pior coisa que tem é quando você ouve alguém falar, nunca mais esse setor da empresa aqui vai ter alguém igual a mim. Nunca mais a igreja vai conseguir para essa área aqui alguém que produz e desenvolve como eu desenvolvo. Alguém que não construiu sucessão para aquilo que está fazendo, falhou em completar a sua missão. Seja qual for a área que você está servindo, você precisa preparar pessoas para fazerem amanhã o que você está fazendo agora. Porque Deus vai precisar de você em uma outra função. A qualquer momento a liderança da igreja, o bispo pode olhar para você e pode dizer o seguinte, muito obrigado pelos anos de contribuição que você serviu nesse ministério. Eu estou precisando que você sirva nesse ministério aqui. E quando você sair daquele ministério que você estava servindo, aquele ministério precisa funcionar até melhor do que já estava. Porque você treinou pessoas com o coração tão conectado com Deus, tão comprometidos e tão aperfeiçoados, que eles conseguiram aprimorar mais ainda aquilo que você já estava fazendo. O apóstolo Joel Pereira tem uma frase que eu acho ela maravilhosa. Ele diz o seguinte para o seu time: vocês precisam melhorar. Vocês precisam? Porque o seu sucesso é o meu alívio. O seu sucesso é o meu. Eu preciso que você melhore para eu não ter que trabalhar tanto. Eu preciso que você desenvolva para que eu possa dar atenção em outras áreas.
Você precisa preparar pessoas para serem melhores do que você. Agora, você concorda comigo que preparar pessoas é uma tarefa difícil? Quem concorda? Quem concorda? Quem aqui reconhece que é difícil preparar pessoas? Existe uma receita que passa por 4 etapas. Quantas etapas? Guarde isso. Receita de bolo, ok? 4 etapas para você preparar pessoas, para você treinar equipes. Primeiro lugar, a frase é a seguinte: eu faço, você vê. Eu faço, você? Eu faço, você? Segunda etapa, eu faço, você faz junto comigo. Eu faço, você faz? Terceira etapa, você faz, eu vejo. Você faz, eu? Quarta etapa, você faz, eu confio. Vamos lá? Primeira etapa, eu faço, você? Segunda etapa, eu faço, você faz, junto comigo. Terceira etapa, você faz, eu vejo. Quarta etapa, você faz, eu confio. Você aprendeu a dirigir assim, lembra? Mateus, é tão desafiador, é tão difícil treinar pessoas. Lembre-se que pessoas não vêm prontas. Pessoas não vêm? Deixa eu lembrar uma coisa para você. Jesus não mandou a gente achar discípulos. Jesus mandou a gente fazer discípulos. Melhor coisa que tivesse é você abrir o aplicativo da Amazon e falar o seguinte: eu preciso de 10 pessoas aqui prontas e o correio entregar para você amanhã. Quem queria aí? Faz assim. Ó, maravilhoso. Mas elas vêm prontas? Vão te dar um trabalho. Jesus não nos mandou achar discípulos. Jesus nos mandou fazer discípulos. E fazer e treinar pessoas passa por essas 4 etapas. Seja qual for a área que você está servindo, identifique pessoas, traga elas para perto e ensine, desenvolva, aperfeiçoa. E como é que a gente prepara pessoas? Primeiro lugar, eu faço, você vê. Segunda etapa, eu faço e você faz junto comigo. Terceira etapa, você faz e eu vejo. Aqui eu alinho. Aqui eu corrijo o que ainda não está bom. Aqui eu aperfeiçoo. Aqui eu trabalho excelência. Aqui eu melhoro. Talvez essa fase é a fase mais importante. Porque aquilo que eu faço eu já aprendi a fazer. Mas aquilo que você começou a fazer, você precisa desenvolver técnica, habilidade, excelência, aperfeiçoamento. Isso aqui gasta tempo. Você precisa ir treinando, testando, treinando, testando, treinando, testando. Você faz e eu vejo. Está pronto. Eu passo a confiar em você. Você faz e eu confio. Nós não podemos fazer falta. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu não posso fazer falta. Diga: se eu faço falta, é porque eu não preparei pessoas para a minha ausência. Paternidade é preparar filhos para a sua ausência. Paternidade é preparar filhos para a sua. Levante sua mão e diga assim: Senhor, ajuda-me a saber preparar cenários e pessoas para a minha ausência. Diga: eu não posso fazer falta. Eu quero deixar saudades, mas eu não quero fazer falta. Ajuda-me, Senhor, a desenvolver pessoas para a tua glória. Você diz amém por isso? Sexto e último lugar, começo a encerrar a mensagem dessa noite aqui. Isso é a hipocrisia, é um negócio sério. A liderança de Jesus, ela é tão marcante, ela é tão... Porque Jesus liderava com o coração. Jesus liderava com o... Deixa eu falar uma coisa para você. É perceptível quem faz com o coração e quem não faz com o coração. Você percebe quem faz com amor. Você percebe quem faz porque ama fazer. E você percebe quem faz por obrigação. Fazer com o coração, liderar com o coração, colocar a sua essência por inteiro naquilo, quase sempre deixa uma marca. Essa marca é compaixão. Você pode repetir isso comigo? Diga: liderar com o coração é liderar com compaixão. Anote essa definição de compaixão. Compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, se eu estivesse no lugar dele. Compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Compaixão é olhar e dizer: poderia ser o meu pai, poderia ser o meu filho, poderia ser a mim.
como que eu gostaria que fosse tratado a mim se eu tivesse nessa condição. A grande marca da liderança de Jesus é que Jesus liderava com compaixão. Há uma diferença de compaixão para dó. Você pode repetir comigo? Diga compaixão e dó. Você lembra da parábola do bom samaritano? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E a Bíblia diz que aquele homem foi assaltado, agredido, deixado quase que meio morto à beira do caminho. Passou 3 homens por ele. Quantos homens? Primeiro passou quem? Você lembra? O sacerdote. O sacerdote parou, olhou e falou o seguinte: que situação difícil, hein? A Bíblia diz que ele passou de largo. Passou de? Sabe o que é passar de largo? Passar de largo é você está vindo nessa reta assim, vir a pessoa aqui, pegar a distância e falar assim: meu Deus do céu, esse mundo está difícil, hein? É pegar largura, é pegar distância. Depois veio quem? Levita. Levita parou e disse: se o sacerdote não parou para ajudar, você acha que eu vou parar? Passou de largo também. Porque o que eles sentiram foi dó. Foi o quê? Dó. Aí depois passou quem? Bom samaritano. Bom samaritano sentiu dó? Sentiu o quê? Compaixão. A Bíblia diz que ele parou, desceu do animal onde ele estava montado. Guarde isso. Há uma diferença de quando você sente dó para quando você sente compaixão. Quem sente dó vê por cima. Quem sente compaixão desce de onde está, no mesmo nível. Porque compaixão é tratar o outro como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. Ele pega esse homem, coloca sobre o animal que ele estava montado, e agora é ele que está servindo, porque quem serve sempre trata o outro como superior. Coloca esse homem sobre o animal que ele antes estava montado, e levou esse homem para uma estalagem. Quem sente dó é diferente de quem sente compaixão. Tem gente que o problema dele não é o que ele faz. Tem gente que o problema dele é o que ele não faz. O erro do sacerdote não foi ter agredido o moço e deixado ele meio morto. O erro do sacerdote foi ter negado ajuda. Porque Jesus está ensinando uma coisa aqui para a gente. Na nova aliança, pecado nem sempre é aquilo que a gente faz. Às vezes pecado é aquilo que a gente não faz. Não é o mal que a gente pratica, mas é o bem que a gente se nega a praticar. Você lembra do rico e o Lázaro? O Lázaro estava cheio de chagas, doente, morrendo, à beira da porta do rico. O rico talvez parava e dizia: eu estou fazendo até demais. Estou deixando esse homem imundo na porta da minha casa. A Bíblia diz que os cães saíam de dentro da casa do rico e iam lamber as chagas do Lázaro. A medicina já descobriu que os animais eles possuem na sua saliva propriedades anestésicas, terapêuticas. É por isso que quando há uma ferida, o cão faz o quê? Lambe. De algum modo, Deus em sua sabedoria colocou na saliva dos cães, como se fosse propriedades de medicina mesmo. Quando um cão lambe uma ferida, aquilo ajuda a cicatrizar e aquilo anestesia. O que os cães estão dizendo para o Lázaro é o seguinte: a gente queria poder fazer mais, mas já que a gente não pode, deixa a gente tentar pelo menos diminuir a sua dor. Que ambiente é esse? Que quem pode ajudar se nega, e cães que não podem tentam pelo menos aliviar a tristeza. Que ambiente é esse? Que a gente está acostumado a sentir dó das pessoas, mas não compaixão. A mesma madrugada que Judas traiu, Pedro negou. A mesma madrugada que Judas traiu Pedro, já parou para pensar nisso? A mesma madrugada. Judas saiu da última ceia para entregar Jesus e traí-lo. Pedro desceu com Jesus até o Getsêmani, e no Getsêmani Jesus foi preso, foram para a casa de Caifás, e na casa de Caifás Pedro negou a Jesus. A mesma madrugada, diferença de poucas horas. Sabe por que existiu esperança para Pedro e não para Judas? Em primeiro lugar, porque Judas, quando nega Jesus, ele na sequência tira a sua própria vida, ele desiste. Mas a Bíblia diz que quando Pedro negou a Jesus, ele sofreu uma tristeza profunda e ele correu para junto dos seus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém está livre de falhar, mas se falhar, não desista, corra para junto dos seus irmãos. Esse lugar sempre será lugar de cura.
Esse lugar sempre será lugar de perdão. Esse lugar sempre será lugar de recomeço. Esse lugar sempre será lugar de novas oportunidades. Esse lugar sempre será lugar de restauração. Corra para junto dos seus irmãos. É nesse ambiente que Deus cura e restaura pessoas. A mesma madrugada que Judas traiu, Pedro também negou. Jesus procurou Pedro. João 21. E Jesus fez uma pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, pastorei os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Jesus fez Pedro declarar o seu amor por ele? Quantas vezes Pedro havia negado Jesus? Você acha que isso aqui é coincidência? Sabe o que isso aqui é Jesus dizendo para Pedro? Pedro, zerou a ficha, está perdoado. Jesus está ensinando uma coisa para a gente. Saiba diferenciar gente que erra por acidente de gente que erra por reincidência. Saiba diferenciar gente que erra por acidente de gente que erra por reincidência. Judas errou por reincidência. Ele estava roubando a bolsa há muito tempo. Pedro errou por acidente. Tem gente que errou porque o estilo de vida dele já se tornou errar. Tem gente que errou, mas a vida inteira foi tentando fazer o certo. Foi a vida inteira vivendo o correto. Gente que errou por acidente merece uma segunda chance. Gente que errou por acidente merece recomeçar. Sabe o que é curioso? Quem foi que errou com quem? Jesus que errou com Pedro ou Pedro que errou com Jesus? E quem foi que procurou quem para perdão? Não era para Pedro ter procurado? Jesus está ensinando uma coisa para a gente aqui. No reino de Deus, nem sempre é a parte que ofendeu que procura para perdão. Às vezes é a parte que foi ofendida. Porque o propósito não é eu ter razão. O propósito é eu ter comunhão. O propósito é eu derrubar muros. Jesus está procurando Pedro e ele está dizendo: se você me ama, eu ainda tenho uma nova oportunidade para você. Se você me ama, ainda tem jeito para você. Sabe o que é isso? Isso é liderar com compaixão. Deus vai te usar para liderar, dando uma segunda chance a gente que está disposta a mudar para a glória de Deus. Você entende isso essa noite? Vamos recapitular os 6 pontos. Em primeiro lugar, a liderança de Jesus é uma liderança que liderava pelo exemplo, liderava pelo. Segundo lugar, Jesus liderava ouvindo pessoas, levando em consideração o que as outras pessoas tinham a dizer. Porque todo bom líder precisará ser um bom ouvinte. Terceiro lugar, Jesus liderava para desenvolver pessoas, porque pessoas não vêm prontas, elas vão te dar trabalho. Quarto lugar, Jesus liderava respeitando o princípio da honra. E honra não é o que eu celebro na presença. Honra é aquilo que eu pratico e sou na ausência. Quem vive honra como decisão, está habilitado para viver honra como recompensa. Quinto lugar, Jesus liderava ensinando que um líder só alcança o ápice da sua liderança quando esse líder se torna fisicamente dispensável. Líderes completam a sua missão quando eles não fazem mais falta. E em sexto lugar, Jesus liderava com o coração. Liderar com o coração é liderar com compaixão. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu passo por esses 6 pontos, eu percebo que eu preciso melhorar ainda muita coisa na minha vida. Você também? Eu percebo que o modo como Jesus liderava, ele vem quase que esmagando a nossa natureza humana e dizendo: você ainda está errando nisso. Você precisa ouvir mais pessoas. Você precisa aumentar a força do exemplo na sua rotina. Você precisa praticar mais honra. Você precisa ter mais compaixão. Você precisa lutar para melhorar mais as pessoas, desenvolver as pessoas. Ter paciência com elas, elas não vêm prontas. Eu não teria coragem de fazer o que Jesus fez. Jesus renunciou a tanta coisa, viveu 3 anos e meio de ministério, foi crucificado, para pegar o resultado de todo o seu trabalho, que eram aquelas 120 pessoas que acreditaram e estavam dentro do cenáculo, e entregar para um homem ser pastor. Só que esse homem que Jesus escolheu para cuidar do resultado de todo o seu trabalho, foi alguém que 40 dias atrás havia negado ele. Eu não teria coragem.
Você teria? Eu não teria coragem. Jesus sempre está ensinando para a gente. Guarde uma coisa, última frase. A vida se constrói com misericórdia. Você pode repetir isso comigo? A vida se constrói com misericórdia. Misericórdia não é para você ter de quem merece. Misericórdia é para você ter de quem precisa. Pedro foi restaurado e deu certo. A vida se faz com compaixão. Eu quero orar com você. Eu creio que em algum minuto dessa mensagem, Deus talvez mexeu com você aí dentro. Alguma coisa que precisa melhorar. Alguma decisão, alguma nova postura, algum novo comprometimento, alguma renúncia. Alguma coisa que precisa ser feita. Se Deus falou com você, talvez esse é um bom momento da gente falar com Ele.